Ninguém sobrevive nesse mundo se importando com os outros. Você sobrevive fingindo que não viu nada. Bia sabia as regras. Esfregar o chão, ignorar as manchas de sangue no tapete persa e nunca, jamais, olhar o patrão nos olhos. Mas naquela noite, as regras se quebraram. Uma ligação, um choro sufocado, ecoando num corredor vazio. Foi só isso que bastou para um homem sem escrúpulos parar no meio do caminho. Ele não devia ter ouvido aquilo. Muito menos devia ter se importado. Água sanitária concentrada destrói a pele. Ela come a camada de cima da epiderme, deixando os nós dos dedos rachados, vermelhos e prontos para sangrar ao menor aperto de mão. Bia olhava para as próprias mãos sob a luz branca e dura do banheiro de serviço. Pareciam 10 anos mais velhas que o resto do corpo dela, que tinha só 24 anos. Secou-as num papel toalha áspero, fazendo uma careta quando o papel raspou numa cutícula rachada. Não importava. O dinheiro importava. A mansão do Salerno pagava o triplo do valor de mercado para a empregada doméstica. E não era pelo brilho impecável do piso, nem pelas janelas de vidro sem uma mancha, de frente para o mar cinza de Santos. Pagavam por fantasmas. Esperavam que você atravessasse aquele casarão de pedra fria, sem fazer barulho nenhum. Você não perguntava por que a porta pesada de madeira maciça da ala leste tinha um buraco de bala novo. Você não comentava sobre os homens de jaqueta de couro barata que sujavam o hall de entrada às 3 da manhã. Você limpava. Mantinha a cabeça baixa. Sobrevivia. E Bia era uma ótima fantasma. Fazia 8 meses que ela existia na periferia da visão de Vitor Salerno, apenas mais um borrão de uniforme cinza, empurrando um carrinho de produtos de limpeza. Vitor não era daqueles bandidos charmosos e refinados que brincam de crime organizado. Ele era a segunda geração de um império que estava desmoronando e que ele só segurava na base da força bruta e da paranoia. Quando entrava numa sala, a temperatura parecia despencar. Tinha olhos escuros e cansados, o maxilar sempre coberto por uma barba por fazer e o costume de encarar as pessoas como quem calcula quanto custaria enterrá-las. Bia evitava esse homem como praga. Decorava a rotina dele. Se ele estava na sala de jantar, ela ia para a ala oeste. Se ele estava no escritório, ela limpava as suítes de hóspedes. Ela não tinha o luxo de ser demitida, ou pior, de cair nas graças erradas daquele homem. Cada centavo do salário inflado dela já tinha dono antes mesmo de cair na conta. O irmão mais novo dela, Theo, estava morrendo. Era uma decadência lenta e angustiante, uma leucemia resistente às sessões padrão de quimioterapia. Os tratamentos experimentais não entravam em nenhum plano de saúde que ela pudesse pagar. Desespero faz as pessoas fazerem besteira. 6 meses atrás, sentada numa sala de espera de hospital gelada, vendo o irmão tossir sangue, Bia ligou para um homem que jamais devia ter ligado. Marcão. Ele tocava um esquema de agiotagem predatória por trás de um bar na zona portuária. Não pediu garantia, não checou crédito, só entregou uma mala com 60 mil reais em dinheiro vivo e disse os juros. Foi um pacto com o diabo, mas manteve Theo respirando. E o diabo sempre vem cobrar. Os juros tinham disparado. As parcelas se tornaram impossíveis. Nas últimas 3 semanas, Bia vinha se matando de fome, andando quilômetros a pé para economizar passagem de ônibus, juntando cada centavo para cumprir a cota semanal de Marcão. Ela pegou o balde de plástico, o cheiro forte de limão e amônia ardendo no nariz. Era 1h45. A casa estava quase toda em silêncio, só o tamborilar de uma chuva pesada batendo nas vidraças reforçadas. A maioria da equipe já tinha ido embora ou se recolhido aos quartos de serviço. Bia se voluntariara para o turno da madrugada. Pagava 50 reais a mais. 50 reais era uma gota no oceano da dívida dela, mas era alguma coisa. Ela empurrou o carrinho pelo corredor do 2º andar, o carpete grosso abafando o som dos seus tênis de sola de borracha. No fim do corredor, ficava o escritório de Vitor. Um fio de luz amarela e quente vazava por baixo da porta pesada de madeira. Ele ainda estava acordado. Bia parou, o peito apertado. A regra era simples: não incomodar o patrão quando a porta estava fechada. Mas os apliques de latão do lado de fora do escritório estavam cobertos de poeira.
Um trabalho que ela tinha que terminar naquela noite. Ela hesitou, as mãos rachadas, apertando a alça do carrinho. Podia deixar para depois, ninguém notaria. Mas o medo de perder aquele emprego, a única linha de vida que restava para Theo, a empurrou para a frente. Deixou o carrinho a uma distância segura, pegou um pano de microfibra e um frasco de polidor. Moveu-se em silêncio, entrando na poça de luz do lado de fora da porta. Esticou o braço, limpando os apliques ornamentados de latão. De dentro do escritório, vinha o tilintar baixo e ritmado do gelo batendo no cristal. Vitor estava bebendo. Passos pesados caminhavam de um lado para o outro, abafados pelos tapetes grossos. Ela estava ao telefone, a voz um rosnado grave. Ela não conseguia distinguir as palavras, só a cadência agressiva delas. Bia trabalhava mais rápido, ansiosa para terminar e voltar em segurança para o quarto de serviço. Foi então que o próprio bolso dela vibrou. Uma vibração seca e áspera contra o quadril. Ela congelou. Era o celular pré-pago, o único que usava para o hospital. E para Marcão. Tirou o aparelho do bolso, o coração martelando contra as costelas. A tela rachada iluminou o corredor escuro. Número desconhecido. O estômago dela despencou. Eram 2 da madrugada. O hospital não ligava às 2 da madrugada, a não ser que alguém tivesse morrido. E Marcão não ligava a essa hora, a não ser que estivesse com raiva. Ela devia ter desligado o aparelho. Devia ter ido embora. Mas o pânico venceu a lógica. Com o polegar tremendo, ela atendeu e encostou o plástico barato no ouvido. Alô? Bia sussurrou, a voz mal passando de um fio de som. Bia, minha querida. O sotaque nordestino carregado e debochado de Marcão escorreu pelo aparelho feito lodo tóxico. Bia fechou os olhos, encostando-se no papel de parede gelado do corredor. Marcão, eu tenho o pagamento. Recebo sexta-feira. Eu juro que vou ter o dinheiro. Ela manteve a voz baixa, um sussurro desesperado e apressado. Sexta-feira é muito longe, Bia. Marcão disse, e não parecia bravo. Parecia se divertindo. Isso era infinitamente pior. E, sinceramente, os juros foram se acumulando. Você tá devendo de novo. Eu não tô devendo. Eu fiz as contas. Conta é relativa, gatinha. Meu contador disse que você me deve um pagamento fechado de 20 mil. Hoje à noite. Os pulmões de Bia esqueceram como funcionar. 20 mil? Ela não tinha 20 reais na conta corrente. Não era esse o trato. Ela engasgou, a garganta se fechando. Marcão, por favor, eu já te dei tudo que eu tinha. Eu só preciso de mais um pouco de tempo. O tempo acabou. Fez-se uma pausa. O som de um isqueiro acendendo do outro lado da linha. Eu tô olhando para uma coisa bem triste agora, Bia. Bem trágica. Do que você tá falando? Eu tô parado no estacionamento do Hospital Santa Marcelina. O sangue sumiu do rosto de Bia. O chão pareceu inclinar debaixo dela. Não, ela sussurrou. Não, Marcão, fica longe dele. A segurança daqui é uma piada. Marcão continuou, casual. Meu parceiro, o bode, subiu direto até o 5º andar, a ala de oncologia. Ele falou que seu irmão tá com uma cara horrível. Todos aqueles tubinhos, seria uma pena se alguém tropeçasse num fio. A energia cai. O alarme não dispara. O moleque simplesmente dorme. Para! Bia engasgou. A mão voou até a boca, segurando fisicamente o grito que queria rasgar a garganta dela. Lágrimas queimaram os olhos, quentes e rápidas, escorrendo antes que ela conseguisse piscar. Você tem 1 hora, Bia. Deposita os 20 mil. Ou o bode desliga a tomada do moleque. Literalmente. Eu não tenho esse dinheiro, Marcão, por favor. Eu faço qualquer coisa. Eu trabalho para você. Eu não quero você. Eu quero o meu dinheiro. 1 hora. O relógio tá correndo. A linha caiu. O silêncio no corredor era ensurdecedor. Bia encarava a tela apagada do celular. O ar estava fino demais. Ela não conseguia puxá-lo para dentro dos pulmões. Theo, pequeno, pálido, mantendo a coragem enquanto o veneno corria nas veias dele. Estava ali em cima, dormindo, completamente alheio ao fato de que um monstro estava parado do lado de fora do quarto dele. As pernas dela cederam. Bia escorregou pela parede, os joelhos batendo no carpete caro. Tapou a boca com as 2 mãos, mas não foi suficiente. Um soluço rasgou a garganta dela,
violento e desgovernado. Furou por entre os dedos apertados, um som cru e feio de derrota absoluta. Ela se encolheu no chão, o pano de limpeza abandonado ao lado. As lágrimas vieram em uma enxurrada, sufocando-a agora. Estava hiperventilando, os ombros magros tremendo, enquanto ela lutava para abafar o barulho. Ela tinha falhado com ele. Theo ia morrer porque ela era burra demais, pobre demais, fraca demais para impedir aquilo. Ela chorava como um bicho preso numa armadilha, um choro que rasgava, sem fôlego, inteiramente quebrado. A poucos metros dali, dentro do escritório, Vítor Salerno estava sentado atrás de uma mesa pesada de mogno, esfregando a ponte do nariz. Ele estava funcionando com 3 horas de sono e cafeína demais. A facção russa que operava no litoral estava avançando sobre as rotas de suprimento dele. 2 dos seus lugartenentes andavam se acusando um ao outro, e Vítor já sabia que ia ter que dar um tiro em um dos dois até o fim da semana. Ele serviu mais 2 dedos de uísque, o líquido âmbar queimando a garganta. Ele odiava aquela vida. Sempre odiou. Mas era a cruz dele para carregar. Ninguém sai da família Salerno andando. Sai dentro de um caixão. Ele pousou o copo, apoiou os cotovelos na mesa, fechou os olhos, saboreando o silêncio. A casa estava finalmente quieta. Foi então que ele ouviu. No começo, era um som fraco. Um suspiro abafado, uma respiração úmida e entrecortada. Os olhos de Vítor se abriram na hora. O cansaço sumiu, substituído instantaneamente pelo alerta frio e calculista que o mantinha vivo havia tantos anos. Ele não se moveu. Escutou. Vinha do corredor, ali fora da porta. A mão de Vítor deslizou suave até a gaveta aberta da mesa, os dedos se fechando em torno do cabo frio de uma pistola 9mm com silenciador. Invaser normalmente não chora, mas naquele mundo, qualquer distração era uma ameaça. Ele se levantou, o corpo alto se movendo com um silêncio quase aterrorizante. Contornou o centro da sala, colado na parede, na sombra. Chegou até a porta de madeira maciça. O choro estava mais claro agora. Não era armadilha, não era encenação. Era o som de alguém cujo mundo estava desabando naquele exato instante. A pura agonia daquele soluço abafado fez o pelo da nuca dele se arrepiar. Vítor esticou a mão, girando a maçaneta de latão devagar, cuidando para a tranca não estalar. Abriu a porta só uns centímetros. A luz do corredor caiu sobre as botas dele. Ele olhou para baixo. Ali, encolhida contra a parede como uma boneca de pano jogada fora, estava uma das empregadas. Ele reconheceu vagamente aquele rosto. Pequena, quieta, sempre olhando para o chão. Ela usava o uniforme cinza padrão, o cabelo escuro escapando de um coque desfeito. Tinha as mãos coladas na boca, lágrimas escorrendo pelo rosto pálido, balançando o corpo para frente e para trás. Um balde de plástico barato e um frasco de polidor estavam largados a poucos passos. Vítor franziu a testa. O aperto na arma afrouxou, mas ele não abaixou o cano. Ele não lidava com choro, não lidava com consolo. Se uma funcionária estava tendo um colapso, que fizesse isso no próprio horário, no próprio quarto. Ele abriu a boca para dizer exatamente isso, para mandá-la se levantar, sair e não voltar mais. Mas antes que conseguisse falar, o celular no chão ao lado dela vibrou de novo. Bia se sobressaltou com violência, como se o aparelho a tivesse golpeado. Foi buscá-lo com as mãos trêmulas e desesperadas, deixando-o cair uma vez antes de acertar o botão de viva voz. Marcão. Ela engasgou, a voz um sussurro molhado e patético. Vítor congelou. Marcão. O que diabos uma das minhas empregadas estava fazendo conversando com um agiota de 5ª categoria daquele? Só checando, minha linda. A voz melosa de Marcão ecoou pelo alto-falante minúsculo do celular. O Bode acabou de me mandar uma foto. Seu irmão parece tão tranquilo, seria uma pena acordar ele. Você conseguiu o dinheiro? Bia soluçou, curvando-se sobre o telefone como se pudesse protegê-lo. Eu liguei para o banco. Tentei um adiantamento. Negaram. Marcão, eu preciso até de manhã. Só me deixa ligar para alguém. Banco tá fechado, Bia. Seu crédito é lixo. Você tem 45 minutos. E olha, nem pensa em chamar a polícia. Até eles chegarem,
O bode já vai ter enfiado uma bolha de ar bonitinha no soro do seu irmão. Uma embolia. Bem trágico. Difícil de provar. Bia soltou um som horrível, um uivo de dor pura que ela tentou engolir imediatamente. Vitor ficou parado na porta, absolutamente imóvel. As peças se encaixaram. Um agiota, uma criança doente, extorsão. Marcão estava operando dentro do território de Vitor. Extorquindo uma civil. Extorquindo a própria funcionária dele, dentro da própria casa dele. Uma fúria quieta e perigosa se acendeu no peito de Vitor. Não era justiça. Vitor não era herói. Ele era um monstro. Mas era um monstro com regras rígidas de território e respeito. Marcão era uma barata. E aquela barata estava sujando a casa dele, ameaçando uma garota que esfregava os pisos de Vitor por salário mínimo. Vitor empurrou a porta pesada de madeira, abrindo-a de vez. As dobradiças não rangeram, mas o ar da sala mudou de forma palpável. Bia nem percebeu a princípio. Estava afundada demais na onda de pânico dela. Implorava agora, rápido, sem parar. Por favor, caindo dos lábios dela dentro do telefone gelado. Eu assino o que você quiser. Eu trabalho para pagar. Eu faço qualquer coisa. Marcão, por favor, não machuca ele. Ele é só um garoto. Ele nem sabe de nada sobre esse dinheiro. Uma sombra grande e pesada caiu sobre ela. Bia arfou, a cabeça se levantando de repente. Vitor Salerno estava ali, imponente. Ele tinha tirado o paletó do terno havia horas. A camisa social branca estava desabotoada no colarinho, a gravata solta. Segurava a arma junto à coxa, casual, como uma extensão do próprio braço. Mas foi o rosto dele que gelou o sangue de Bia. Estava esculpido em granito. Os olhos escuros fixos no telefone no chão, ardendo com uma violência quieta e assustadora. Bia recuou de forma desajeitada, os tênis de borracha rangendo no carpete. Bateu na parede, o fôlego preso na garganta. Ela tinha quebrado a regra. Tinha incomodado ele. Ia ser demitida. Ia ser morta. Senhor Salerno. Ela gaguejou, desesperada, enxugando o rosto molhado com as mãos machucadas. Me desculpa. Me desculpa mesmo. Eu só estava limpando. Eu já vou. Vitor não olhou para ela. Deu um passo à frente, o sapato de couro polido parando a poucos centímetros do telefone. Bia, quem é esse? A voz de Marcão crepitou pelo aparelho. É bom você não tá metendo mais ninguém nisso, senão eu juro por Deus. Vitor se agachou. Os movimentos dele eram lentos, deliberados. Pegou o celular barato. Parecia absurdamente pequeno naquela mão grande e calejada. Não disse nada de início. Só levou o aparelho até o rosto. Bia! Marcão latiu. Responde, sua idiota. Bia fechou os olhos com força, tapando os ouvidos com as mãos. Ah, disse Vitor. A voz dele não era alta. Não era um grito. Era um barítono grave e ressonante que vibrava com uma autoridade letal. Era a voz de um homem que dava ordens para matar entre goles de café. A linha ficou morta de silêncio. Quem é você? Marcão perguntou, a bravata já escorregando um pouco. Você tá respirando o meu ar, Marcão. Vitor disse, baixinho. Ele se levantou, virando o olhar para a janela escura no fim do corredor. Você tá operando na minha cidade. E tá incomodando a minha equipe. Dentro da minha casa. Uma pausa longa e angustiante se estendeu na linha. Sim, senhor Salerno. A voz de Marcão baixou um tom inteiro. O sotaque debochado sumiu, substituído por um tremor de puro terror. Vitor, eu não sabia que o senhor tinha um homem no Santa Marcelina. Oh, Bode, Vitor declarou, calmo, ignorando a desculpa gaguejada. Vitor, é só negócio. A menina me deve... Escuta bem o que eu vou falar, Marcão, porque eu não vou repetir. Vitor o interrompeu. A voz dele caiu para um sussurro que carregava mais peso que um grito. Você vai ligar pro bode. Vai mandar ele sair andando desse hospital, entrar no carro dele e dirigir para fora do estado. Se ele ainda estiver na cidade quando o sol nascer, eu vou mandar esfolar ele. Feito. Marcão praticamente engasgou com a palavra. Ele já foi. Considere feito, senhor Salerno. Bom, disse Vitor. Agora, sobre a dívida. A moça não te deve mais nada. A dívida está cancelada. Os juros também. Aliás, você me deve um imposto pela falta de respeito de ligar para minha residência particular às 2 da manhã.
Imposto? Marcão guinchou. 50 mil entregues no meu galpão do porto até meio-dia de amanhã. Se faltar 1 centavo, ou se atrasar 1 minuto, eu mando o Rocco no seu barzinho e ele vai queimar o lugar até o chão com você lá dentro. A gente se entende? Sim, senhor. Perfeitamente, senhor Salerno. Eu juro que a moça tá livre. Eu nunca mais entro em contato com ela. Se você sequer olhar na direção dela, eu arranco os teus dentes com um alicate, Vitor disse com uma suavidade fria. Ele encerrou a ligação sem esperar resposta. O silêncio voltou a preencher o corredor, denso e sufocante. Vitor ficou ali parado por um instante, olhando o telefone. Apertou um botão, desligando o aparelho, cortando a energia por completo. Depois virou a cabeça e olhou para Bia. Ela ainda estava encostada na parede, tremendo como uma folha no vendaval. Os olhos dela, arregalados, aterrorizados, o encaravam como se ele fosse o próprio demônio. E talvez fosse mesmo. Vitor travou a segurança da arma devagar e a enfiou na cintura, atrás das costas. Jogou o celular pré-pago em cima do carrinho com um estrondo seco. Levanta, ele disse. Não era pedido. Bia se levantou cambaleando, as pernas fracas e trêmulas. Segurou a borda do carrinho para não cair. Manteve a cabeça baixa, olhando para a ponta dos sapatos caros dele. Olha para mim, Vitor ordenou. Bia forçou o queixo para cima. Encarou os olhos dele. Eram escuros, frios e completamente indecifráveis. Ela esperava raiva. Esperava ser demitida. Seu irmão, Vitor disse, sem expressão. O que ele tem? Leucemia, Bia gaguejou, a voz rachando. Ele tá no Santa Marcelina. Vitor estudou o rosto dela. Viu as olheiras escuras, as bochechas encovadas, o cansaço absoluto irradiando daquele corpo pequeno. Olhou para as mãos dela, vermelhas, rachadas, sangrando nas cutículas. Sentiu um aperto estranho e incômodo no peito. Ignorou. Vai para a cozinha, Vitor ordenou. Fala pro cozinheiro da noite fazer alguma coisa para você comer. Você parece que um vento mais forte te derruba. Bia piscou, completamente desnorteada. Eu preciso terminar o latão. O latão que se dane, Vitor cortou, a paciência se esgotando. Vai comer. Depois vai pro seu quarto. Você tá liberada. Mas, senhor Salerno, o dinheiro? Eu resolvi o dinheiro, Vitor disse, a voz endurecendo. O Marcão tá resolvido. Se ele ou qualquer outra pessoa entrar em contato com você de novo, você me avisa. Na hora. Entendeu? Bia o encarou, as lágrimas se formando de novo nos olhos. O peso esmagador e sufocante que carregava, havia 6 meses, desapareceu em questão de segundos. Ele tinha salvado Theo. Tinha salvado ela. Obrigada! Ela sussurrou, um soluço quebrando na garganta. Muito obrigada! Eu não sei como retribuir. Eu trabalho em dobro. Eu faz o seu trabalho. Vitor a interrompeu, frio, virando as costas. Ele não queria a gratidão dela. Fazia mal. Pesava. Mantém o chão limpo. Mantém a cabeça baixa. E, pelo amor de Deus, para de chorar do lado de fora do meu escritório. Ele voltou para o escritório, a porta pesada de madeira se fechando atrás dele com um clique, deixando Bia sozinha no corredor silencioso. Ela respirou fundo, tremendo, o cheiro de limão e amônia de repente a coisa mais doce do mundo. Enxugou o rosto, encarando a porta fechada. Vitor Salerno era um monstro. Todo mundo sabia disso. Mas enquanto Bia caminhava para a cozinha, o coração batendo num ritmo firme e seguro pela primeira vez em meses, ela percebeu outra coisa. Às vezes você precisa de um monstro para manter os lobos afastados. O cheiro do Hospital Santa Marcelina estava gravado permanentemente na memória de Bia. Uma mistura clínica de álcool, cera de piso e o gosto metálico do medo. Normalmente, atravessar as portas de vidro daquele lugar era como entrar numa câmara de vácuo. Naquele dia, parecia entrar numa catedral. Ela tinha pegado o primeiro ônibus, sem dormir nada, só com um café aguado do refeitório na mão. O peito era um tambor apertado. Vitor Salerno tinha dito que Marcão estava resolvido. Tinha dito que a dívida sumira. Mas gente como Bia não recebia milagres. Recebia notificação de despejo e aviso final. Passou pela recepção principal, cabeça baixa,
o tênis surrado rangendo no piso. Percorreu o labirinto de corredores até a ala de oncologia, o coração martelando nas costelas. Terceiro andar, quarto 312. Virou a esquina. Parou seca. A cama estava vazia, o colchão pelado. O copo de café escorregou dos dedos rachados, espalhando líquido marrom pelo piso encerado. A visão dela embaçou. O zumbido nos ouvidos abafava os anúncios do alto-falante. O Bode. O homem de Marcão. Ele tinha estado ali. Ele tinha estes. Posso ajudar, moça? Bia se virou de repente. Uma enfermeira de scrubs azuis a observava, as sobrancelhas erguidas diante do café derramado. Meu irmão! Bia engasgou, segurando o batente da porta para as pernas não cederem. Theo Nunes. Ele estava no 312. Cadê ele? A expressão da enfermeira suavizou na hora. Ai, filha. Respira. Ele tá bem. Foi transferido hoje de manhã. Bia piscou. As luzes fluorescentes queimando a retina. Transferido para onde? Para UTI? Não. Para o 5º andar. As suítes particulares. A enfermeira apontou para os elevadores. Quarto 505. Bia não esperou. Abandonou a bagunça no chão e praticamente correu até o elevador. Ficou martelando o botão de subir até o polegar doer. Quando as portas finalmente se abriram no 5º andar, a diferença era gritante. O piso frio dava lugar a um carpete grosso. As paredes ganhavam um bege suave em vez do branco áspero. Era um silêncio quase assustador. Ela achou o 515. A porta era pesada, de madeira maciça. Empurrou. Theo estava sentado numa cama enorme e ajustável. Assistia a uma televisão de tela grande na parede. O quarto era o dobro do anterior, banhado em luz natural de uma janela que dava para uma praça, em vez da parede de tijolos do estacionamento. Tinha uma cesta de frutas na mesinha. Bia! Theo abriu um sorriso enorme. Estava pálido, careca da quimioterapia, mas o sorriso era genuíno. Olha só isso aqui. A TV tem todos os canais. Fiquei 1 hora vendo corrida de caminhão monstro. Bia não conseguiu falar. Foi até a cama, as pernas pesadas como chumbo, e envolveu os ombros frágeis dele com os braços. Enterrou o rosto no pescoço fino dele, respirando o cheiro da pele dele por baixo do antisséptico. Ele estava quente. Estava respirando. Nossa, tá me esmagando. Theo riu, batendo nas costas dela desajeitadamente. Que foi? Tá chorando? Não, Bia mentiu, se afastando e enxugando o rosto na manga. Só surpresa. Theo, como isso aconteceu? Uma mulher de jaleco branco impecável entrou no quarto segurando um tablet. Doutora Meirelles. O estômago de Bia se apertou. Ela devia à doutora Meirelles R$ 4.000 em coparticipações atrasadas. Senhorita Nunes, a doutora Meirelles disse, o tom completamente diferente da paciência tensa de sempre. Soava até deferente. Ainda bem que a senhorita veio. Queríamos conversar sobre o novo cronograma de tratamento do Samuel. Quer dizer, do Theo. Novo tratamento? Bia sussurrou. Eu não posso. Eu nem paguei a última rodada. O seu saldo tá zerado, senhorita Nunes. A doutora Meirelles disse suavemente, tocando na tela do tablet. Um benfeitor anônimo entrou em contato com a diretoria financeira do hospital hoje de manhã bem cedo. Cobriram o saldo pendente, a transferência para a ala particular e adiantaram o custo do protocolo experimental de imunoterapia. Ele começa o novo tratamento amanhã. O quarto girou. Bia se segurou na grade de metal da cama. Um benfeitor anônimo. Mantém o chão limpo. Mantém a cabeça baixa. E, pelo amor de Deus, para de chorar do lado de fora do meu escritório. Vitor não tinha só afastado um agiota. Ele tinha comprado a vida do irmão dela. Tinha jogado centenas de milhares de reais num hospital com o qual não tinha nenhuma ligação, por uma empregada que mal conhecia. Não era um milagre. Era uma compra. Bia olhou para Theo, que assistia feliz a um caminhão esmagando um carro na tela. Ele estava seguro. Mas, à medida que a escala real do poder de Vitor Salerno se assentava sobre ela, um medo novo e mais frio se instalou no peito dela. Você não aceita um presente de um monstro sem acabar devendo a alma para ele. 3 dias depois, a mansão Salerno era um barril de pólvora. A facção russa não tinha recuado. Tinham atacado 2 caminhões de carga de Vitor no porto, queimando-os até o chassi. A tensão na casa era sufocante. A segurança triplicou.
Os portões pesados permaneciam trancados. Os homens de jaqueta de couro barata foram substituídos por homens de terno caro, com volumes debaixo do braço, andando de um lado para o outro nos corredores com uma energia inquieta e feroz. Vitor era uma tempestade presa dentro de um terno sob medida. Não dormia. Gritava com os lugartenentes, arremessava copos de cristal na parede quando uma ligação dava errado, irradiando um tipo de violência que fazia os funcionários se encolherem só de vê-lo passar. Bia se manteve invisível. Era o único mecanismo de defesa que ela tinha. Esfregava, polia, aspirava os carpetes até as costas gritarem de dor, mas não conseguia parar de olhar para ele. Toda vez que via Vitor descendo um corredor, gritando ordens ao telefone, os olhos escuros sombreados de cansaço, o peito dela dava um estranho e doloroso pulo. Ele era assustador. Era um assassino. Mas tinha dado a Theo um quarto particular. Tinha dado a Theo um futuro. Era uma contradição que a mente dela não conseguia resolver. Era 11 da noite, quando veio o chamado para uma limpeza na sala de jantar formal. Bia empurrou o carrinho pelo corredor, o estômago em nós. A sala de jantar era a sala de guerra de Vitor. Se havia bagunça ali, não era vinho derramado. Ela abriu as portas duplas pesadas. A sala estava vazia. A longa mesa de mogno, limpa de mapas e planilhas. Mais perto da lareira, o piso de mármore branco estava manchado. Sangue. Não pouco. Uma poça escura e irregular, esfregada pela pedra como se algo pesado tivesse sido arrastado até a porta lateral. Bia engoliu em seco. Não fez perguntas. Calçou as luvas grossas de borracha amarela, despejou a solução de água sanitária concentrada no balde e se ajoelhou. Esfregou. O cheiro químico queimava os olhos. O sangue estava grudento, resistindo às cerdas ásperas da escova. Ela se debruçou, os ombros doendo, os nós dos dedos rachados protestando contra o atrito áspero. Você está usando a escova errada. Bia se assustou tão forte que derrubou o balde. A água corrosiva se derramou pela borda, molhando a calça jeans. Vitor estava parado na porta. Completamente imóvel, um copo de líquido âmbar na mão. Parecia arrasado. A gravata sumida, o colarinho desabotoado, o cabelo bagunçado como se ele tivesse passado a mão nele umas 100 vezes. Ele a observava com uma intensidade que sugava o ar da sala. Me desculpa, Bia sussurrou, tentando enxugar a água derramada com um pano. Eu vou tirar isso, Sr. Salerno. É rapidinho. Vitor entrou na sala. Os passos dele eram silenciosos. Parou bem ao lado dela. Para, ele disse. Bia congelou, as mãos suspensas sobre o mármore ensanguentado. Tira a luva, ele ordenou. Bia hesitou, o coração martelando. Devagar, descascou a borracha grossa e amarela das mãos. Os nós dos dedos estavam em carne viva, a pele rachada e vermelha. A água com sanitária tinha penetrado, ardendo com força. Vitor encarou as mãos dela, um músculo tremendo na mandíbula. Pousou o copo na borda da mesa de jantar com um clique seco. Enfiou a mão no bolso da calça e tirou um potinho preto sem rótulo. Jogou. Bateu no mármore bem ao lado do joelho de Bia. Grau medicinal, Vitor disse, sem expressão. Usa 2 vezes por dia. Se pegar infecção, você vira um risco. Bia encarou o potinho. Era pesado, vidro caro. Senhor Salerno, você não precisa garo. Eu não gosto de sangue no meu chão, Bia. Ela a cortou, a voz um rosnado baixo e áspero. Nem o meu, nem dos meus inimigos, e com certeza nem o seu. Ele não esperou que ela agradecesse. Virou-se e saiu da sala, deixando-a ajoelhada no mármore frio, encarando o potinho preto. Ela o pegou. Estava quente do bolso dele. Ele era um monstro, ela lembrou a si mesma. Mas enquanto desenrolava a tampa e passava a pomada calmante e sem cheiro na pele rachada, a dor sumiu quase na hora. E pela primeira vez na vida, Bia se sentiu completamente, terrivelmente vista. A ilusão de segurança se estilhaçou exatamente 48 horas depois. Aconteceu às 2 da manhã. Bia estava na ala oeste, polindo o corrimão da escadaria do 3º andar. A casa estava morta de silêncio. Então, o chão vibrou. No início, não era um som. Era um baque pesado e concussivo,
que chacoalhou os apliques de latão sob as mãos dela. 2 segundos depois, o rugido ensurdecedor de uma explosão rasgou a noite, seguido imediatamente pelo estalo agudo e aterrorizante de tiros automáticos. O alarme dos portões principais berrou, um uivo agudo que perfurou o crânio de Bia. As luzes de emergência acenderam, banhando o corredor luxuoso num brilho vermelho e estroboscópico. Homens gritavam lá embaixo. O baque pesado de botas ecoava pelo hall de mármore. Perímetro sul rompido, alguém berrou pelo rádio. Bia deixou o pano cair. Pânico animal a tomou. Os russos não vieram negociar. Vieram queimar a casa até o chão. Ela se virou para correr até a escada de serviço no fim do corredor. Antes de dar 3 passos, a janela enorme no fim do corredor explodiu para dentro. Uma chuva de balas rasgou o vidro, retalhando as cortinas de seda pesadas e cravando na parede de gesso. Bia se jogou de bruços no chão, cobrindo a cabeça com os braços enquanto estilhaços de vidro caíam sobre as costas dela como granizo cortante. O barulho era um caos absoluto. Madeira estilhaçando, vasos se espatifando. Os tiros vinham do gramado, mirando diretamente os andares superiores. Ela ia morrer. Ali, num corredor cujo tapete ela mesma tinha aspirado no dia anterior. Theo estava seguro, mas ia crescer órfão. De repente, uma mão pesada agarrou a gola do uniforme dela por trás. Bia gritou, se debatendo com força, mas o aperto era de ferro. Foi arrastada para trás, os tênis raspando pelo carpete, puxada com violência para trás de uma coluna de concreto grossa que separava a escadaria do corredor. Foi prensada contra um peito duro. Quieta. Uma voz sibilou no ouvido dela. Ela reconheceu aquela voz. Era rouca, cheia de fumaça e autoridade fria. Vitor. Ele respirava com dificuldade, prensando o corpo dela contra a parede, protegendo-a com o próprio corpo. Segurava um fuzil de assalto preto e reluzente numa das mãos, os olhos varrendo a janela estilhaçada no fim do corredor. Sob o pulsar da luz vermelha de emergência, ele parecia um demônio arrancado direto do inferno. Senhor Salerno! Ela engasgou, o terror fazendo os dentes baterem. Cala a boca! Ele rosnou, sem olhar para ela. Acionou um rádio preso ao peito. Situação. 3 veículos arrombaram o portão. Uma voz sem fôlego crepitou no fone. Estão no gramado. Armamento pesado, chefe. A gente está segurando, mas eles estão tentando arrombar a porta da frente. Segura a linha, Vitor rosnou. Eu vou para a sala do pânico. Ele olhou para Bia. Os olhos escuros estavam selvagens, dilatados de adrenalina, mas as mãos estavam perfeitamente firmes. Você consegue correr? Ele exigiu. Bia balançou a cabeça freneticamente, incapaz de achar a voz. Bom, cabeça baixa. Se eu parar, você para. Se eu atirar, você se joga no chão. Não sai do meu lado. Antes que ela conseguisse processar o comando, ele agarrou o pulso dela. O aperto dele era de dar hematoma. Puxou-a de trás da coluna e disparou pelo lado oposto do corredor, longe da janela estilhaçada. Bia correu, os pulmões ardendo. A casa era zona de guerra. Embaixo, os gritos e tiros ecoavam pela escadaria principal. O cheiro de enxofre e fumaça engrossava o ar, sufocando-a. Chegaram ao fim do corredor, escapulindo para o escritório particular de Vitor. Ele bateu a porta pesada de madeira e trancou, colocando o ferrolho. Foi até a estante atrás da mesa, alcançando as cegas atrás de um livro encadernado em couro. Um clique pesado soou. A estante inteira se abriu como uma porta, revelando uma porta de aço. Um teclado numérico brilhava verde no escuro. Vitor digitou o código rapidamente. A porta de aço chiou, se destravando. Entra, ele ordenou, empurrando-a para dentro do espaço breu. Bia tropeçou, batendo num sofá de couro no escuro. As luzes acenderam, LEDs brancos e ásperos, iluminando uma sala enorme revestida de concreto, estocada com monitores, água e uma parede inteira de armas. Vitor entrou atrás dela e fechou a porta de aço com força. O mecanismo de trava pesado se encaixou com um baque definitivo, ecoante. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os tiros, o alarme, os gritos, tudo sumiu.
cortado por 60 centímetros de aço reforçado. Bia desabou no sofá de couro, enterrando o rosto nas mãos, o corpo inteiro tremendo com violência. Estava hiperventilando, lutando para puxar ar para os pulmões. Vitor foi até o painel de monitores na parede, acionando interruptores. As telas se acenderam, mostrando imagens de segurança em preto e branco dos homens dele, revidando o fogo no gramado da frente. Ele observou por um longo momento, o rosto uma máscara sem emoção. Então se virou para ela. E foi aí que Bia viu. A manga esquerda da camisa social branca dele estava encharcada de sangue. Não era uma mancha pequena. Era um estopim pesado e saturado se espalhando rapidamente do bíceps até o punho, pingando no chão de concreto da sala do pânico. Você levou um tiro, ela sussurrou. O pânico no peito dela, de repente, se congelou num foco frio e afiado. Vitor olhou para o próprio braço, como quem acabou de notar uma mancha qualquer. Só de raspão. Não importa. Foi até um armário de metal, abrindo-o com uma mão só. Tirou de dentro uma caixa branca de primeiros socorros, deixando-a cair sobre a mesinha de centro na frente dela. Afundou pesadamente na poltrona, diante do sofá, largando o fuzil no chão. Olhou para ela, os olhos escuros travados nos dela. O patrão. O monstro. O homem que tinha comprado a vida do irmão dela. Ellie rasgou a manga ensanguentada da camisa, expondo o corte irregular e sangrando no músculo. Eu preciso que você costure isso, ele disse baixinho. Bia encarou o ferimento, o cheiro de cobre atingindo o fundo da garganta dela. Ela não era mais fantasma. Estava sentada no escuro com um rei sangrando, e a linha invisível entre eles tinha acabado de se romper por completo. O kit de primeiros socorros era industrial. Nada de curativo de desenho animado ou pomada de viagem. Tinha ataduras pesadas de trauma, pinças cirúrgicas e uma agulha de sutura curva lacrada em plástico estéril. Tia encarou aquilo. O estômago revirou. Ela já tinha limpado sangue antes, horas atrás, na sala de jantar. Mas esfregar sangue no mármore era diferente de estancá-lo saindo de dentro de um ser humano vivo. Eu não consigo fazer isso, ela sussurrou, a voz se fraturando. Você consegue, Vitor disse. Encostou a cabeça na poltrona de couro, o rosto pálido sob a luz áspera do LED. Eu não tenho escolha, Bia. Se eu desmaiar por perda de sangue antes dos meus homens conterem o perímetro, quem entrar primeiro por aquela porta vai colocar uma bala na minha cabeça. E depois vai colocar uma na sua. Isso parou o tremor dela. A brutalidade pragmática daquela frase a atingiu como um balde de água gelada. Sobrevivência. Era a única moeda que valia alguma coisa naquela sala. Ela abriu o kit. As mãos pareciam desajeitadas, os dedos duros. Rasgou uma compressa de álcool. O cheiro forte de antisséptico cortando o odor metálico do sangue. Limpa as bordas, Vitor instruiu, os olhos fechados. Não precisa ser gentil. Tira o tecido de dentro. Bia se aproximou dele, ajoelhando no chão de concreto. Segurou o braço dele. A pele dele estava em brasa, um contraste gritante com a postura fria dele. Ela pressionou a compressa na carne rasgada. Vitor engasgou, os músculos da mandíbula travando, um cordão se formando no pescoço. Ele não se afastou. Enfia a linha na agulha, ele resmungou, forçando os olhos abertos para observá-la. Ela lutou com o pacotinho minúsculo, tirando a agulha curva e o fio grosso de nylon preto. Já tinha costurado a calça jeans de Theo 100 vezes, sentada sob a luz fraca do apartamento pequeno deles. Isso era só tecido, carne e pele, em vez de brim. Ela repetiu isso como um mantra na cabeça. Só tecido. Apertou as bordas do ferimento uma contra a outra. A carne estava escorregadia. Empurra, Vitor comandou, a voz tensa. Entra de um lado, sai do outro. Puxa firme. Amarra. Faz de novo. Bia empurrou a agulha. Encontrou resistência, depois furou a pele. Filete fresco de sangue escorreu sobre os nós dos dedos dela. Ela engoliu a náusea subindo pela garganta, puxou o fio e amarrou o nó. A respiração dela vinha em arfadas curtas e desconexas. Por que você fez aquilo? Ela perguntou, a voz tremendo. Precisava falar. Se não falasse, ia gritar. Ela deu o segundo nó. Fazer o quê? O hospital.
Ela empurrou a agulha de novo. Vitor estremeceu a mão, apertando o braço da poltrona tão forte que o couro rangeu. Você gastou uma fortuna com o irmão de uma empregada. Você não me conhece. Não se importa comigo. Então por quê? Vitor ficou em silêncio por um bom tempo. O único som na sala blindada era o eco abafado dos tiros filtrando pelo teto de concreto e o som molhado da agulha rasgando pele. Eu passo a vida derrubando coisas, Vitor disse por fim. A voz dele era um sussurro rouco e áspero, despido de sua autoridade costumeira. Eu arruíno negócios, quebro pernas, enterro gente. É um livro de contas, Bia. Um livro grande, cheio de tinta vermelha. Eu achei que comprar aquele garoto ia equilibrar um pouquinho. E equilibrou? Ela perguntou, cortando o fio e passando para a próxima parte do ferimento. Vitor olhou para ela. Realmente olhou. Os olhos escuros e injetados dele traçaram as linhas ásperas de cansaço no rosto dela, as sombras roxas debaixo dos olhos, o puro terror que ela lutava para conter. Não, ele disse suavemente. Não fez porra nenhuma pro livro de contas. Foi dinheiro perdido. A mão de Bia parou. Uma dor fria floresceu no peito dela. Claro, era só mais uma transação que não tinha rendido o retorno emocional esperado por ele. Mas Vitor continuou, o olhar caindo para as mãos manchadas de sangue dela. Isso parou você de chorar do lado de fora do meu escritório. E eu descobri que prefiro o silêncio. Era a coisa mais próxima de vulnerabilidade que ela já tinha ouvido de um homem que vestia uma armadura feita de violência. Ele não era um salvador. Era só um homem cansado do barulho. E de alguma forma isso o tornava infinitamente mais humano do que se ele tivesse alegado ter feito aquilo por bondade de coração. Ela deu a última sutura, amarrando bem apertado. Enrolou uma atadura de gaze grossa ao redor do bíceps dele, passando o esparadrapo. Sentou de volta nos calcanhares, enxugando as mãos ensanguentadas na calça arruinada do uniforme. Pronto, ela disse. Vitor olhou para o próprio braço. Era um trabalho tosco e desigual, mas o sangramento tinha parado. Ele esticou o braço bom. Bia se assustou, esperando que ele a segurasse, mas ele só afastou uma mecha de cabelo suada do rosto dela. O polegar dele roçou na bochecha dela, deixando um risco do próprio sangue na pele pálida. Você tem mãos boas, Bia. Antes que ela conseguisse processar o peso daquele toque, o rádio no peito dele crepitou numa explosão de estática. Chefe, acabou. A gente repeliu eles. 2 baixas do nosso lado, 5 do lado deles. O resto fugiu. A guerra tinha acabado. A bolha estava prestes a estourar. A mão de Vitor caiu do rosto dela. O cansaço sumiu, substituído instantaneamente pelo chefe frio e calculista. Ele acionou o microfone. Varre o terreno. Eu quero os corpos fora do meu gramado antes que a polícia comece a ficar curiosa. Eu já saio. Ela se levantou, cambaleando de leve, mas achando o equilíbrio. Não olhou para trás enquanto caminhava até a porta de aço pesada e digitava o código. O chiado do lacre se abrindo soou como um prego de caixão. O fantasma estava morto. Bia sabia disso agora. Ela tinha costurado o rei de volta. Você não volta a esfregar chão depois de ver o diabo sangrar. A propriedade parecia uma zona de guerra. Ao sair do bunker, Bia engasgou com o cheiro forte e acre de pólvora e reboco pulverizado. O hall principal, antes um monumento a uma riqueza obscena, estava retalhado. O papel de parede de seda pendia em tiras. Os tapetes persas estavam cobertos de poeira de gesso e vidro estilhaçado. Buracos de bala perfuravam os quadros antigos pendurados nas paredes. Homens em equipamento tático arrastavam algo pesado, envolto numa lona, para fora pela entrada lateral. Bia manteve os olhos rigidamente fixos no chão. Vitor se movia pelos destroços com uma eficiência fria. Latia ordens, o braço ferido preso rigidamente ao lado do corpo. Estava de volta ao elemento dele, orquestrando a limpeza de uma chacina com a mesma naturalidade de quem dirige o trânsito. Bia ficou parada de forma desajeitada perto da janela estilhaçada, o uniforme incrustado de sangue seco. Não sabia o que fazer. O carrinho de limpeza era agora uma pilha de metal retorcido no corredor, esmagado por um busto de mármore caído. Bia. A voz de Vitor cortou os gritos. Ele estava parado na porta do escritório, destruído. A porta pesada de madeira
Estava crivada de buracos de bala. Ela caminhou até ele, as pernas pesando como chumbo. Ele se afastou, deixando-a entrar no escritório e fechou a porta rachada. A sala estava relativamente intacta, embora as cortinas pesadas estivessem rasgadas. Uma luz pálida e cinzenta começava a atravessar as janelas, lançando sombras longas e duras pelo chão. Vitor foi até a mesa, abriu uma gaveta de baixo e tirou um envelope pardo grosso. Jogou sobre o mogno polido. Tem um passaporte aí dentro, uma certidão de nascimento, um número de CPF novo. É trabalho bem feito. Vai passar até por escrutínio federal. Vitor disse, a voz completamente sem emoção. Tem também um cartão de banco. A conta tem 250 mil reais. Dinheiro limpo. Bia encarou o envelope, o cérebro travando. O que é isso? É a sua saída, Vitor disse, encostando na beirada da mesa. Cruzou os braços, fazendo uma careta quando os pontos puxaram. Os russos não são idiotas. Tinham observadores nas árvores. Viram você correr comigo para a ala oeste. Sabem que você esteve na sala do pânico. Até o meio-dia de hoje, eles vão saber o seu nome. Vão saber onde você mora. E vão saber do seu irmão. O pânico subiu pela garganta de Bia. Theo, eu tenho homens no hospital agora mesmo, Vitor disse, suave. Ele está seguro. Mas ele não vai continuar seguro. Não se você ficar aqui. No meu mundo, tudo é moeda de troca. E agora você é moeda de troca. Eu sou só uma empregada. Bia protestou, a voz subindo em desespero. Você era uma empregada, Vitor corrigiu com aspereza. Agora você é a mulher que esteve na minha sala do pânico. Você é alvo. Ele apontou para o envelope. Pega o Theo. Tem um voo reservado para Florianópolis, saindo de um aeroporto particular em 2 horas. Um carro vai te levar. Você desaparece. Começa de novo. O dinheiro vai pagar o resto do tratamento dele no sul. Bia esticou os dedos trêmulos, tocando o papel áspero do envelope. 250 mil reais. Uma vida nova. Segurança. Era tudo o que ela vinha rezando para conseguir desde que Theo adoeceu. Era um milagre embrulhado em papel pardo. Ela olhou para Vitor. Ele a observava. O rosto uma máscara perfeitamente indecifrável. Ele estava se desfazendo dela com eficiência, de forma limpa, como quem descarta um celular pré-pago já usado. E se eu não aceitar? Ela sussurrou. As palavras escaparam antes que a mente consciente conseguisse detê-las. O maxilar de Vitor travou. Não seja idiota, Bia. Aceita a saída. Você mesmo disse, ela retrucou, a voz ganhando uma força repentina e assustadora. Eles sabem quem eu sou. Se eu fugir, eu passo o resto da vida olhando por cima do ombro, imaginando se o homem tomando café ao meu lado em Florianópolis é um pistoleiro russo. Imaginando se a enfermeira do Theo tá na folha de pagamento de alguém. Eu não quero ser fantasma de novo, ela retrucou. Você vai ser um fantasma. Você é boa nisso. Eu não quero ser fantasma de novo, ela repetiu, cortante. O silêncio no escritório era ensurdecedor. Bia respirava com força, o peito subindo e descendo, encarando o homem mais perigoso da cidade. Vitor se afastou da mesa. Fechou a distância entre eles em 2 passadas longas, o corpo enorme de repente sufocante. Encostou-a contra a porta pesada de madeira, a mão dele batendo achatada na madeira de cada lado da cabeça dela. Você tem noção do que está dizendo? Ele rosnou, o rosto a centímetros do dela. O cheiro do perfume dele, misturado com sangue e pólvora, envolveu-a. Se você ficar, você não volta a esfregar chão. Você me pertence publicamente, sob a minha proteção. Você entra na mira, e nunca, nunca mais sai. Bia olhou para cima, encarando os olhos escuros e furiosos dele. Viu a violência ali, a posse, o controle absoluto e inflexível. Mas também viu o homem que a deixou costurar a própria carne. O homem que tinha comprado uma TV, com corrida de caminhão monstro, para um garoto moribundo, só para uma garota parar de chorar. Eu não vou fugir, ela disse. A voz dela não tremeu. Vitor a encarou. Por um longo, agonizante momento, ele não se moveu. Depois esticou a mão, a palma grande se fechando na nuca dela. O aperto era firme, territorial. Vai pro hospital, ele ordenou, a voz caindo para um sussurro rouco.
Arruma as coisas dele. Meus homens vão transferi-lo para a ala médica particular aqui na propriedade. E depois você volta para mim. Ele se afastou, virando as costas, dispensando-a com um aceno de mão. Bia não olhou para o envelope sobre a mesa. Guirou a maçaneta de latão e saiu do escritório destruído. O Santa Marcelina parecia diferente daquela vez. Parecia completamente estranho. Bia caminhava pelo corredor do 5º andar, flanqueada por 2 homens enormes de terno sob medida. Eles não falavam com ela. Só se moviam como sombras silenciosas e letais, os olhos varrendo cada médico, cada enfermeira, cada porta aberta. Ela não era mais Bia, a irmã desesperada. Ela era a propriedade do chefe. Entrou no quarto 505. Theo estava sentado, comendo um copinho de gelatina vermelha. Parecia melhor. O novo remédio já fazia efeito, trazendo um leve rubor às bochechas encovadas. Bia, ele sorriu, deixando a colherzinha de plástico cair. Depois notou os 2 montanhas de músculo parados na porta. Quem são eles? São amigos do meu patrão, Bia disse, forçando um sorriso calmo. Foi até o armário e tirou a mochila dele. A gente vai se mudar de novo, Theo. Para onde? Para uma casa. Uma casa bem grande. Eles têm um médico lá só para cuidar de você. Ela jogou as roupas dele dentro da mochila, fechando o zíper com firmeza. Levou 30 minutos. O pessoal do hospital não fez perguntas. Bastou olhar para os homens de terno, conferir a alta assinada pela doutora Meirelles e abrir caminho. Dinheiro e medo movem o mundo, e Vítor Salerno tinha um suprimento infinito dos 2. O trajeto de volta à propriedade foi silencioso. A SUV preta tinha vidros mais escuros que a porta de um cofre de banco. Bia via a cidade passar, as ruas familiares e ásperas da vida antiga dela desaparecendo ao longe. Ela estava cruzando um limiar. Não havia mais volta para o apartamento barato, as viagens de ônibus tarde da noite, o peso esmagador da dívida. Os portões de ferro pesados da propriedade Salerno apareceram na frente. Estavam retorcidos, arrancados das dobradiças pelos veículos que os tinham arrombado, agora cercados por uma equipe de soldadores, lançando faíscas para o ar da tarde. A SUV contornou a entrada de serviço, indo direto até a escadaria de pedra da fachada principal. A porta se abriu para ela. Bia desceu. Não estava mais com o uniforme cinza. Vestia as próprias roupas, calça jeans desbotada, uma blusa preta simples. Parecia uma armadura. Deixou Theo na ala médica com o médico particular da propriedade e subiu a escadaria principal. A casa já estava se transformando. O sangue tinha sumido. O vidro fora recolhido. Carpinteiros tapavam as janelas estilhaçadas com tábuas. A máquina do Império Salerno nunca parava de rodar. Ela caminhou pelo corredor do 2º andar. Os apliques de latão que ela vinha polindo 2 dias atrás estavam amassados por marcas de tiro. A porta do escritório de Vítor estava aberta. Ela entrou. Ele estava sentado atrás da mesa, uma camisa branca nova, a manga esquerda dobrada para acomodar a atadura grossa. Lia uma planilha, um copo de uísque suando sobre a madeira ao lado. Ele não ergueu os olhos quando ela entrou. Já sabia que era ela. Bia caminhou até a mesa. O envelope pardo ainda estava ali, exatamente onde ele o tinha deixado. Ela o pegou. Vítor finalmente levantou os olhos. Estavam guardados, frios, esperando que ela aceitasse a saída, esperando que ela percebesse que não tinha nascido para aquele mundo. Bea sustentou o olhar dele. Não disse uma palavra. Moveu as mãos, apertou o papel grosso e rasgou o envelope ao meio. O som do papel rasgando ecoou forte no escritório silencioso. Rasgou de novo, e mais uma vez, deixando cair os pedaços do passaporte falso e do dinheiro limpo sobre o mogno polido. Eu te falei, Bia disse, a voz firme e assentada. Eu não vou fugir. Vítor olhou para o papel rasgado. Olhou para ela. O frio nos olhos dele se rachou, substituído por um fogo escuro e consumidor. O monstro não estava mais olhando para uma empregada. Estava olhando para uma igual, alguém que entendia as regras da sobrevivência e escolhia o fogo assim mesmo. Ele se levantou devagar, contornou a mesa, a presença dele preenchendo o pequeno espaço entre os dois. Dessa vez, ele não a empurrou contra a parede.
Parou bem na frente dela. Esticou os dedos ásperos e calejados, envolvendo suavemente o queixo dela. Inclinou o rosto dela para cima, forçando-a a olhar dentro do abismo do mundo dele. Não existe segunda chance, Bia, ele murmurou. A voz um rumor baixo e vibrante na sala silenciosa. Você não acorda amanhã e decide que isso é difícil demais. Você é minha agora. E que Deus ajude quem tentar te tirar de mim. Ele não esperou por resposta. Curvou-se e a beijou. Não foi gentil. Não foi conto de fadas. Foi uma marca. Foi desesperado e violento, com gosto de uísque, adrenalina e o resquício metálico de sangue ainda no ar. Bia o beijou de volta, as mãos agarrando a lapela da camisa dele, se ancorando na tempestade. As regras tinham acabado. O fantasma estava morto. Bia tinha entrado na escuridão e descobriu que pertencia àquele lugar. Bia fez a escolha definitiva. Ela não fugiu da escuridão. Ela se tornou a rainha dela. A dinâmica entre um chefe do crime sem escrúpulos e uma sobrevivente desesperada prova que, às vezes, o único lugar seguro para se esconder é bem ao lado do monstro. Mas, num mundo construído sobre sangue, quanto tempo a paz deles vai durar? Se você ficou na ponta da cadeira torcendo por Bia e Vitor, deixa o like. Compartilhe essa história com seus amigos que amam romance sombrio e não esquece de se inscrever neste canal. Deixa um comentário aqui embaixo. Você teria aceitado o dinheiro ou ficado com o chefe? Nos vemos no próximo vídeo.